turminha, olá para vocês, espero que vocês estejam bem. Apesar de tudo aí, estamos firmes e fortes aí. Me chamo Daniel e nessa aula a gente vai falar de operações com conjuntos, ok? Algumas coisas interessantes aí. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre união, interseção de conjuntos, conjunto diferença, conjunto universo, conjunto complementar, diferença simétrica e conjunto complementar em relação ao outro, ok? Fiquem aí, gente. Bom, pessoal, primeiro, né? Eu vou aproveitar, deixa eu atualizar aqui. Eu vou utilizar meu outro software da minha mesa para facilitar a compreensão. Bom, união de conjuntos. O conjunto P é a união dos conjuntos A e B, se todos os elementos de A e B e apenas esses estiverem presentes em P. Então, ó, aqui é o símbolo de união desses dois conjuntos. Esse conjunto P é um outro conjunto união, né? Para pertencer a ele, esse elemento X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Isso aqui é uma forma de representar conjuntos que a gente viu em outra aula por meio da compreensão das características dele. Se eu fosse, olha só, então, ó, se os dois conjuntos tivessem uma área em comum, não importa, a união seria tudo isso aqui, certo? Vamos pintar aqui, que estou com dificuldade para pintar. Pronto, a união seria todo esse camarada aqui. Se eu estou me referindo aqui, ó, se eles são disjuntos, para quem não sabe, conjunto disjunto é um conjunto que não tem nada em comum. Ainda assim, tá? Se eu fosse pintar, seria tudo. E mesmo que um fosse subconjunto do outro, seria tudo. E aí alguém vai falar: ué, professor, mas vai repetir o elemento? Não, não vai repetir. Vamos ver o exemplo? Olha só. O exemplo A, eu tenho 1, 2, 3 e 4 no A. E no B eu tenho 2, 4 e 6. Eles têm uma parte em comum. Se eu fosse fazer o diagrama, seria como se fosse o primeiro aqui, né? Em que o 4 estaria pertencente tanto a um quanto a outro. Bom, pessoal, neste caso nós teremos o seguinte, ó. Deixa eu colocar minha caneta aqui, caneta vermelha até. Bom, este primeiro parece muito com o de cima, com esse primeiro aqui, ó. Então, ó, o 4 é como se aqui tivesse um 4 aqui no meio, tá certo? Então, neste caso aqui, a união vai ser 1, 2, 3, 4 e 6. Por que eu não coloquei 2 4? Porque não é necessário, tá ok? Tem que estar em um ou no outro, mas não necessariamente você vai ter que colocar duas vezes o mesmo número. Então, neste outro aqui, ó, é como se fosse o terceiro exemplo. Percebam que os elementos de B, 1 e 4, faz parte do de A. Então, o B está contido em A ou A contém o B. Então, neste caso, ficaria o seguinte, ó. 1, 2, 3 e 4. O que eu tiro daqui? Que a união de dois conjuntos em que um está contido no outro é o próprio conjunto maior. Tá certo? E nesse aqui é semelhante ao segundo exemplo. São dois conjuntos disjuntos. Nenhum elemento faz parte de ninguém. Faz parte dos dois de forma simultânea. Neste caso, a união é mais simples, certo? Bom, feito isso, gente, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de outra operação de conjuntos, que é a interseção. Interseção é semelhante à união, só que na união você tinha o ou aqui, né? E agora você tem o e.
que isso quer dizer, professor? Na outra, tinha o virado para cima, né? Era para todos os elementos que estavam em um ou no outro. Aqui não, aqui é somente os elementos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo. Então neste caso aqui, ó, a interseção seria isso. Neste caso de conjuntos disjuntos, nós não teríamos uma interseção, seria vazia. E neste caso aqui, a interseção seria o próprio B, que é os únicos elementos que fazem parte de um e do outro ao mesmo tempo. Vamos ver como é que faz isso? Bom, isso aqui, ó, o exemplo A, 1, 2, 3 e 4, e 2, 4, 6. É como se o 2 e o 4 tivessem bem aqui no meio. Eles são os únicos elementos que fazem parte dos dois. Então, seria 2 e 4. No B, no caso B, nós temos como se fosse esse exemplo aqui, né? Eu peguei os mesmos números, então a interseção seria 1 e 4. O próprio B. Percebam aí que quando tem dois conjuntos e um conjunto está contido em outro, a interseção é o conjunto menor, enquanto que a união é o conjunto maior. E neste caso aqui, parece com o segundo aqui, né? Vai ser vazio, porque não, eles são disjuntos. Bom, continuando o vídeo, nós temos aí a próxima fala, que seria o conjunto diferença. Conjunto diferença é o conjunto que, por exemplo, A menos B é o conjunto de elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então vamos ver como é que ficaria isso. Nesse caso aqui, ficariam somente esses aqui, ó. São todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Neste caso aqui, seriam todos do A. E neste caso aqui, seria esse círculo aqui em volta, quase coroa. Vamos ver como é que ficaria? Bom, eu coloquei somente um exemplo, mas é fácil compreender, olha só. Então, neste caso, a diferença foi o seguinte, olha, todos que têm em A e não tem em B, né? Então, vamos fazer até de 2, vamos fazer a diferença A menos B. Deixa eu voltar aqui. E depois eu faço B menos A, não tem problema. A menos B, todos que têm A e não tem em B. O 1 está no A, mas não está no B. O 2 eu não posso colocar. O 3 sim, o 4 não. Então ficaria aqui, ó, A menos B é 1 e 3. Por quê? Porque todos esses elementos estão em A, mas não estão em B. Estão vendo aí? Como que ficaria B menos A? É todos que estão em B, mas não estão em A. Então, o 2 eu não posso colocar, nem o 4. Tá ok? Isso aqui, ó, se eu fosse usar o diagrama de Venn, olha, o 2 e o 4 ficariam aqui no meio. Eu teria o 1 e o 3. E aqui eu teria um 6. Então, ó, A menos B seria tudo isso aqui. Por isso que ficou só 1 e o 3. B menos A seria tudo isso aqui. Tá certo? Belezinha, pessoal. Vamos continuar aí. Vamos falar agora de conjunto universo. Ou simplesmente universo. É quando eu uso todos os elementos daquela minha parte que eu estou falando, tá? Então vamos a um exemplo. Se eu estou falando, por exemplo, de um conjunto A de pessoas que estão que moram numa certa cidade. O conjunto universo são de todas as pessoas do mundo, tá? Ou puder ser do Brasil, enfim. É um conjunto da onde eu estivesse usando. Então vamos falar agora, por exemplo, da Covid. Eu estou querendo analisar, comparar os dados da nossa cidade com os dados do nosso estado. Eu posso dizer neste caso que o nosso estado, as pessoas que moram no nosso estado, são o conjunto universo. Mas nada me abona de falar, por exemplo, que os brasileiros são o universo.
tá ok? O universo, a única condição é que ela precisa conter todos os elementos de interesse para um determinado problema. Agora, não significa dizer que eu posso conter mais. Pode sim, tá certo? Bom, conjunto complementar. Conjunto complementar, o próprio nome já fala, né? É o que falta. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter uma condiçãozinha. Um conjunto tem que estar dentro do outro. Então, ó, o B está contido em A. Então, o complementar de B em relação a A é o conjunto A menos B. Tradução é o que falta, tá ok? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou tentar desenhar para vocês. Ó, imagina que eu tenho um conjunto A grandão aqui e eu tenho um outro conjunto B. Quem que é o complementar de B em relação ao A? É tudo isso aqui. É o que falta do B para chegar a A. Então, ó, se eu estou falando em relação ao universo, o conjunto complementar de A em relação ao universo, né, que pode ser representado por Azinho ou A, enfim, é tudo menos o A. É o que falta para o A se igualar ao universo. Então, olha só, o exemplo aqui está bem claro, gente. Eu tenho o conjunto A, 1, 2 e 4, e neste caso é o contrário. Neste caso, eu posso muito bem dizer que é o A que está contido em B. Ou, no caso, o B contém o A. Tá claro? Então, olha só. O complementar de A em B, ou seja, o que falta para o A chegar no B, é justamente os elementos que estão faltando aqui. Ó. Eu tenho 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Quem está faltando? O 0, o 6 e o 9. Já estava respondido aqui, mas eu preferi explicar de novo para vocês, tá certo? Complementar é isso. E aí, tem uma coisa bem legal, agora que você já sabe o que é complementar, sabe o que é diferença, lembrando que complementar precisa necessariamente um conjunto estar contido em outro. Diferença simétrica é a gente fazer aquilo que nós tínhamos feito lá na diferença, brincar com as diferenças. Ó. Eu faço a diferença entre de A menos B e de B menos A. E aí o simétrico é a união dos dois. Tá ok? Então, vamos brincar um pouquinho? Olha só. Vamos imaginar aqui, eu vou até fazer uma outra situação. Eu vou imaginar um outro exemplo. Tá? Deixa eu colocar um fundo. O fundo aqui tá preto. Aí colocar um fundo branco fica melhor para visualizar. Bom, vamos imaginar um conjunto D igual a, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o conjunto E igual a 6, 7, 8, 9. Pronto. Gente, se eu quisesse fazer, ó, eu vou fazer então primeiro D menos E e depois eu faço E menos D. D menos E é todos os elementos que fazem parte de D, mas não fazem parte de E, tá certo? Então, ó, o 1 faz parte de D, mas não faz parte de E. O 2 também, o 3, a gente vai assim até o 5. E menos D seria quem? Os elementos que fazem parte de E, mas não fazem parte de D, que seria apenas o 9. E aí, ó, voltando lá ao que nós tínhamos dito aqui, ó, se eu quero fazer a diferença simétrica, tá? E aí tanto faz aí. Bom, a diferença simétrica, deixa eu arrastar aqui um pouquinho, seria D menos E união com E menos D. Neste caso seria a união
entre esses dois camaradas aqui. Bom, e aí ficaria tudo aí alguém vai falar: professor, eu acho que eu já entendi. Na união, a diferença simétrica, ela pode ser considerada praticamente como se fosse o contrário da interseção, tá? Vamos tentar ver isso, como que ficaria isso lá no caso da interseção. Olha só, onde que eu falei de interseção? Falei aqui. Deixa eu apagar aqui e aí eu volto. Tá, ok, pessoal. Então eu tinha falado para vocês que a diferença simétrica é como se fosse um contrário da interseção. Vamos tentar entender? Bom, a interseção de A e B aqui neste caso, o primeiro exemplo a gente já conseguiu provar, né? Porque deu certinho todos que estavam nele. Vamos ver se isso dá certo pro B aqui, ó. Se eu quisesse fazer a interseção entre esses dois, a gente sabe que a interseção aqui é vazia, correto? Agora olha só, se eu quisesse fazer, por exemplo, o A menos B, quem que ficaria do A menos B? O próprio A. Se eu fizesse B menos A, quem que ficaria? O próprio B, porque eles são disjuntos. Então quando eu faço um menos o outro, fica o próprio conjunto. Olha que interessante, a união dos dois é justamente o contrário do vazio, porque aqui eu não incluo nenhum e aqui é todos os elementos. Interessante, deu certo para esse, que a gente já tinha visto, também deu certo para esse. Vamos ver se está certo aqui, ó. Bom, a interseção com B, a gente já viu que se eu fosse fazer a interseção deles, ficaria o próprio B. Então, se eu quiser fazer, se o que eu estou falando é verdade, tem que valer o quê? Tem que ficar só isso aqui, né? Certo? Vamos ver se dá certo. Bom, vamos fazer A menos B, B menos A. Bom, quem que é A menos B? É tudo que está em B, digo, tudo que está em A e não está em B. Ora, né, a gente já viu essa diferença, que não pode botar no vídeo aí. É tudo que está em A e não está em B. E B menos A é tudo que está em B e não está em A. Tem como alguma coisa estar em B e não está em A? Não, porque o B está dentro. Então vazio. Olha que legal. Isso aqui, união com vazio, dá o próprio. Tá certo? Então confirma o que nós tínhamos falado. A diferença simétrica, ela é como se fosse o complementar da interseção, vamos dizer assim, em relação à união, né? É tudo aquilo que não estava na interseção. Tá ok, gente? Espero ter ajudado vocês aí. Um abraço. Bom, gente, eu tinha esquecido de falar aqui, e aí na hora de editar o vídeo eu percebi que eu tinha esquecido de falar sobre o conjunto complementar em relação ao U. É tudo aquilo que falta para o conjunto chegar a U, tá? Então, acho que agora, essa etapa do campeonato, vocês já devem estar cansados de me ouvir, mas o complementar de A em relação a U, ó, tem sempre esse sinalzinho aqui, seria isso, tá? Complementar da união aqui neste caso seria isso, ou seja, o que falta para o conjunto virar o próprio U. Sempre quando eu falo de complementar, é sempre o que falta, né? O que falta para completar ali. E aqui, ó, a interseção, o complementar da interseção seria tudo menos a própria interseção. Tá ok? É bem rápido essa explicação, mas eu acho que a gente deveria aí estar registrando. Bom, é isso aí, gente. Agora sim, um abraço.